Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Esse é mais um Hangout especial sobre a psicologia do amor, em que eu vou responder na medida do possível as perguntas que forem sendo feitas sobre fenômenos dos mais variados que as pessoas acabam percebendo sobre o amor dentro das pesquisas, dentro dos resultados que a psicologia nos traz, certo? Quero lembrar que esse Hangout ele é totalmente dependente das perguntas que vocês forem fazendo. Então, por isso é muito importante que vocês façam perguntas, tanto aqui embaixo na descrição que eu estou acompanhando ao vivo, na descrição não, na barra de comentários que eu estou acompanhando ao vivo. Mas só que ali, aqui no YouTube, ele tem um delay, ele demora um pouco para eu receber. Ele atualiza de tempos em tempos, né? Então, uma melhor forma, né, seria vocês fazerem essas perguntas lá na página do Facebook, na página do canal no Facebook, que é o Thales Coutinho vlog/blog, tá? Porque daí lá eu recebo de imediato essas perguntas e posso respondendo. Eu estou fazendo a segunda edição porque a primeira teve um resultado bastante positivo. No final eu perguntei para as pessoas se elas queriam que tivesse uma segunda edição desse tipo de Hangout. Responderam que sim, então estou fazendo agora. Acabei me atrasando um pouco, porque eu levei um choque quando eu fui instalar um negócio aqui. E, enfim, mas não foi nada demais, mas acabei demorando um pouco em função disso. Mas vamos começar aqui com o Hangout. Bom, hoje de manhã eu lancei um vídeo divulgando, né, esse Hangout aqui, divulgando esse Hangout, e lá nesse vídeo já teve algumas perguntas que apareceram. Então eu vou começar por aquelas lá, certo? Então vamos ver. Ah, o Olavo perguntou, né? Se tem diferenças entre o amor e a paixão. E se tem, como é que elas funcionam no cérebro, se ele é o mesmo que responde ao amor e à paixão, enfim. Bom, respondendo ao Olavo, sim, existem grandes diferenças entre amor e paixão. É que, na verdade, quando a gente está falando de amor, a gente não está falando de uma coisa só. O amor ele é um processo. É um processo que passa por três fases distintas. E numa sequência cronológica. Então, a primeira fase do amor, né, a gente chama de lust system, né, é o sistema mais daquele de luxúria, aquele amor mais carnal, aquele amor mais físico, mais intenso e tal, né. Isso no popular seria a paixão, que é um amor mais forte, mais primitivo até de uma certa forma. Okay? Que a função dele justamente é que você se aproxime daquela pessoa e faça sexo com aquela pessoa. Então ele funciona à base de testosterona e cortisol, principalmente. Né, que são a testosterona é o principal hormônio para o desejo sexual e o cortisol é aquele hormônio que nos deixa estressados. É interessante, quando eu fiz um vídeo aqui sobre o lado negro das emoções positivas. E num dos slides, nos primeiros slides desse meu vídeo, eu coloco o seguinte: quando a gente vai falar de estresse para as pessoas, no geral, no cotidiano e tal, as pessoas elas ignoram a primeira fase do estresse e consideram só a segunda. Ou seja, elas ignoram o efeito positivo do estresse e consideram só o efeito negativo. Quando a gente vai falar de emoções positivas para as pessoas, elas fazem o raciocínio contrário. Elas ignoram a segunda parte, que é a negativa da emoção positiva, e consideram só a primeira parte, que é a positiva. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que estresse ele não é necessariamente ruim. Na realidade, o estresse ele tem muitos aspectos positivos. Ele só começa a ser ruim quando ele começa a cronificar. O estresse agudo, aquele que nos move, que nos faz levantar da cama de manhã, que nos faz iniciar qualquer tipo de atividade, esse é fundamental, inclusive, para o nosso desempenho social, ocupacional, pessoal, enfim, certo? É fundamental que exista isso. O problema é quando ele cronifica, daí o estresse crônico que ele é desadaptativo. E daí começa a definhar as funções e tal, né? Tal.
Mas por que eu estou dizendo isso aí? Porque ele já tem uma pesquisa, algumas pesquisas, na verdade, porque ela foi corroborada por outras, entendeu? Mostrando que o que faz um homem se aproximar. Essa pesquisa foi principalmente feita com homens, tá? Ainda não conheço nenhuma que foi feita com mulheres, mas é só uma questão de tempo, né, e fazer. Bom, então o que faz com que um homem se aproxime de uma mulher porque ele se encantou à primeira vista é o nível de cortisol circulante no organismo dele naquela situação. Então, quando ele está estressado de fato, quando ele entra no estresse agudo bastante intenso, é que ele consegue se aproximar e ver se dá certo. Então, de uma certa forma, né, nós formamos pares porque nós inicialmente ficamos estressados com aquela outra pessoa, né? Então essa primeira fase do amor, ela é formada, ela é construída principalmente à base de cortisol, que é o hormônio do estresse, e testosterona. Tá, depois a gente passa depois de 7 meses aproximadamente, o nosso cérebro ele começa a modificar a forma como a gente responde à pessoa amada e transformar ela num outro sistema, começa a criar um outro sistema de relacionamento, tá? Que é a fase do amor romântico. A fase do amor romântico é aquela dos filmes de romance, né? Aquele amor mais um pouco mais calmo que o luxuriante, mas ele continua ainda com aquela característica de obsessiva pela outra pessoa. Inclusive, uma das bases do amor romântico é muito parecida com um transtorno obsessivo compulsivo. Você, nas duas situações, você reduz o nível de serotonina e por isso você tem as obsessões. Então, no toque, as obsessões são causadas por uma redução no número no volume e na neurotransmissão de serotonina no cérebro. E no amor, o pensamento obsessivo na pessoa amada, naquele assim de qualquer coisa que acontece, a pessoa ela ia gostar de saber disso aqui, ela ia gostar de saber aquela outra coisa, ela ia gostar, né? Então, esse tipo de obsessão naquele indivíduo é causado também por uma redução dos números da neurotransmissão de serotonina, que é uma substância que o nosso cérebro produz, certo? Então, no amor romântico, diferente de luxúria, você até tem a ação da testosterona e do cortisol, mas o que principalmente acontece é uma redução da serotonina e um aumento da dopamina e da noradrenalina. A dopamina vai fazer aquele prazer do amor, né? Porque vai ativar o nosso circuito de recompensa, vai fazer com que a gente sinta um prazer em conviver com aquela pessoa. Inclusive, é por isso que essa fase, ela também além de estar associada ao toque, ela está associada com a dependência química. Então, curiosamente, uma das fases que as pessoas mais gostam do amor, né, que elas mais curtem, é a fase que mais tem associação com doenças. É interessante isso. Então, tem o aspecto do toque, dessa obsessão, e tem a dependência química. De fato, hoje a gente considera que o amor, nesta fase principalmente, ele é uma dependência química. Você desenvolve uma dependência por aquela pessoa. Certo? Por quê? Porque aquela pessoa desperta em você a liberação e a neurotransmissão de dopamina no circuito de recompensa do cérebro. Então você vai aos poucos criando um vício por aquele indivíduo. A função desse vício é para você querer se aproximar mais daquela pessoa e avaliar melhor aquele indivíduo. Porque a razão do amor romântico, tanto da obsessão, quanto do vício, quanto do aumento da noradrenalina, que vai fazer com que você tenha uma atenção mais focada naquele sujeito, certo? Tanto na mulher quanto no homem, faz com que todo esse mecanismo biológico tenha a função de avaliar o parceiro ou a parceira. É nesse momento que você decide se vale a pena mesmo seguir a relação séria ou se não vale tanto a pena. Certo? Então, para que você conseguisse fazer essa avaliação mais precisa, você precisa ter uma dependência daquele indivíduo, porque a dependência faz com que você queira o dependente químico, ele quer estar o tempo inteiro perto da droga, né, do álcool, do tabaco, de outras drogas, né? Então, quando você fica dependente químico da pessoa pela qual você está apaixonado, você quer o tempo inteiro estar perto daquela pessoa.
Além disso, mesmo quando você não está tão perto, você fica constantemente pensando naquela pessoa. Então você está constantemente avaliando as decisões, as possíveis decisões que ela teria. E o terceiro mecanismo, você está prestando atenção naquela pessoa. Aquela pessoa é o centro da sua atenção. Ela está sob o seu holofote. Certo? Então todo esse mecanismo é para você avaliar esses indivíduos. Grande parte dos relacionamentos acabam na fase do amor romântico. Porque é quando a pessoa percebe que não vale tanto a pena levar aquela situação adiante. Certo? Então essas são as duas fases do amor. Ele não perguntou ali, mas já que estou explicando sobre isso aqui, eu vou falar sobre a terceira fase, né, que é a última, né, que acontece. Que é depois de 18 meses aproximadamente, 1 ano e meio, né? Que é o chamado amor de ligação. Aí ele já deixa também de ter um pouco daquela característica. Ele é o amor mais que rotineiro, é o amor mais eterno, o amor mais calmo que tem. Geralmente é aquele amor que a pessoa tenta evitar, certo? Mas ele tem seus benefícios também. Um deles é que daí você consegue. Bom, então você primeiro fez sexo com a pessoa, viu que ela funciona. Depois você avaliou ela e viu que ela presta. E daí agora você tem que começar a desenvolver, fortalecer o seu vínculo com aquele indivíduo, porque chegou a hora de criar os seus filhos. Né? Que nessa hora aí, por volta desse período aí, vão começar a nascer. Certo? Na grande maioria tem pessoas que escolhem não ter filhos, enfim, é uma liberalidade, é uma decisão de cada um, não está certo nem está errado. A natureza não trabalha, ela é amoral, ela não trabalha com o sentido de certo ou errado. Ela simplesmente acontece da forma como ela acontece. Então a gente não pode tirar um princípio moral de uma explicação natural. Então quando eu estou falando dessa explicação de mecanismo que está acontecendo ali, é uma explicação científica. Não quer dizer que deva ser assim para todo mundo, não quer dizer que isso deva ser espelhado. Então, na fase do amor de luxúria, então é só o sexo que importa, depois é só avaliar que importa. Não, né? Isso é só uma explicação para porque as coisas acontecem da forma como acontecem. O que vai fazer com que você julgue se está certo ou se está errado, ou queira mudar de alguma forma isso aí, né? São os seus princípios morais individuais, que são muito importantes, né? Mas são individuais, cada um decide por si. Mas então nessa primeira fase, nessa terceira fase, aliás, do amor de ligação, entra em cena outras duas substâncias, que é a vasopressina e a ocitocina, principalmente a ocitocina. A ocitocina é aquele hormônio que está muito relacionado com a ligação entre as pessoas, com o estabelecimento de confiança, de empatia, até de moralidade também. Né? Tem, inclusive, se vocês quiserem ler, o livro do Paul Zak foi traduzido finalmente para o português, até que foi uma tradução rápida, né? Porque ele lançou no final, meados do ano passado, e esse ano, no início desse ano, já foi traduzido. Também é um livro pequeno, né? Chama-se A Molécula da Moralidade. Opa! A Molécula da Moralidade, né? Do Paul Zak. Paul Zak é considerado o pai da neuroeconomia, né? Eu muito provavelmente estou organizando com um amigo meu que está se formando em psicologia e tem muita vontade, inclusive, de falar sobre psicologia evolucionista, um podcast sobre neuroeconomia, né? Mais pro final do ano, mais pro final do mês, início do mês que vem, daí vou explicar vou falar muita coisa sobre Paul Zak. Mas, enfim, então ali ele vai trazer muitas explicações, né, a descoberta da implicação da ocitocina para o comportamento social. Mas a ocitocina é aquilo que promove a união entre as pessoas. Se bem que ela tem um lado negro também, ela está relacionada com Schadenfreude. Schadenfreude é um tipo de... eu não sei muito pronúncia em alemão, né, mas deve ter uma pronúncia um pouco diferente da que eu fiz, mas deu para entender, né? É um tipo de inveja, um pouco diferente da inveja propriamente dita. Né? Então ele tem sim o seu lado negro, mas não anula as funções positivas da ocitocina. Em suma, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que com que o casal forme um vínculo forte, consistente, duradouro, para que consiga criar aquele filho, ou aqueles filhos que vão surgindo de uma forma mais adequada, mais consistente, mais familiar.
certo? O detalhe é o seguinte, desde que você entra em contato, desde que você estabelece empatia com alguém, desculpa, você já começa a produzir, a ocitocina já começa a agir para formar esse vínculo com o indivíduo. Então, desde lá, desde o primeiro encontro, e não está só relacionado com o amor romântico, amor sexual, está relacionado também com o amor entre pessoas, entre amigos, com amor entre colegas, com relacionamento entre pessoas do trabalho, né? Então, sempre que você está falando de união entre as pessoas, de harmonização entre as pessoas, você está falando de ocitocina agindo, certo? Que é ela que promove essa ligação minha com você, ok? Uh, por exemplo, o autismo, os níveis autistas eles têm uma dificuldade, a gente já está vendo que eles têm uma alteração genética que faz com que eles produzam menos ocitocina, por isso que essa é uma das grandes explicações pela qual eles têm tanta dificuldade de estabelecer vínculo com os outros indivíduos. Mas enfim, é só um comentário. Então, nessa terceira fase, você vai começar a agir com ocitocina e vasopressina. Né, que a vasopressina vai estar mais relacionado com a criação do mecanismo de comportamento paternal nos homens. Né, mas elas também vão agir nas mulheres, mas é mais com essa função. E daí você segue a sua vida inteira. Agora, é claro que existem o amor, né, aqueles amores que duram a vida inteira, são na verdade aquelas pessoas que conseguem não passar de um estágio. Saiu de luxúria, entrou no amor, saiu do amor, entrou no ligação. Esse tipo de passagem, assim, abrupta e que vai, né, saindo de um sistema, entrando no outro e descartando aquele sistema anterior, geralmente os casais que seguem essa lógica, eles acabam não durando muito tempo. Ou então pode até durar muito tempo, mas por conveniência, porque na verdade a relação já acabou há muito tempo. Né? O amor duradouro, aquele que consegue perdurar durante muitos anos e tal, né? Ele é aquele amor que consegue, ele faz um outro sistema, ele sobrepõe as fases. Ele não substitui as fases, ele vai sobrepondo elas. Então você continua, você entra na ligação, mas mantém a luxúria e mantém o amor romântico. Tem algumas formas para você fazer isso. Mas, assim, na segunda-feira agora, eu vou fazer uma palestra sobre isso aqui em Joinville. Uma palestra pública. E muito provavelmente eu vou filmar, né? Como eu sempre faço, eu vou filmar a palestra. E colocar na internet. Então a palestra vai ser só sobre isso. Como, né, a ciência do amor duradouro. Como é que você faz com que o seu amor dure mais tempo. Então eu não vou falar sobre isso aqui agora, eu vou deixar para falar nessa palestra, que eu vou disponibilizar aqui no meu canal, porque daí fica melhor, certo? Se por acaso der algum problema, não conseguir filmar, a filmagem ficar ruim, aí eu faço um vídeo específico aqui na internet explicando como é que acontece esse processo, ok? Mas tem uma forma, assim, de você ter uma maior chance de sobrepor essas fases e conseguir ter uma vida amorosa bastante duradoura, intensa e verdadeira, sem nada de máscara, sem nada para aparecer, sem nada de conveniência, ok? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Essa outra pergunta aqui, né? Qual a diferença entre o amor familiar, de amigos e o romance? Também do Olavo, tá? Então, qual a diferença? São poucas. Né? A primeira pesquisa séria sobre o amor, as bases neurais do amor, como é que o cérebro apaixonado pensa, né, e reage, foi feita em 2000. Tá? É Neurobases of Love. Tá? Então, as bases neurais do amor, é um título bem simplesinho mesmo. Foi colocado no Neuro Report por Semizek e Andreas Barta. Semizek, eu já falei dele bastante naquele hangout que eu fiz sobre neuroestética, porque ele é o pai da neuroestética. Então, também os pesquisadores do amor, eles começaram, além de criar o amor, começaram a criar outras linhas até de investigação extremamente promissoras. Né? Então tem o Pouzak, que estudou também sobre o amor e ocitocina, que criou a neuroeconomia. Tem o Semizek, que começou a estudar essa questão, criou a neuroestética,
Então é interessante esse também movimento que as pessoas. Aí o estudo do amor é um estudo que ele parece causar uma inspiração muito grande nas pessoas. Enfim, uma ideia que passou pela cabeça. Bom, mas então, aí o que acontece? Então ele publicou em 2000, e em 2004, os mesmos dois pesquisadores, Sermizek e Andreas Bartel, fizeram um outro estudo, publicaram uma outra investigação, analisando as bases neurais do amor maternal. Né? Então, como a mãe percebe, como a mãe sente o amor pelo filho. Certo? E o que eles verificaram é que as bases do amor romântico e do maternal são muito parecidas. As áreas do cérebro responsáveis por você criar esse vínculo afetivo, você interpretar a foto da pessoa amada, né, é muito parecida com a forma como a mãe interpreta e processa a foto do filho. Isso talvez explique em parte o conflito que acontece principalmente entre nora e sogra. Né? Porque às vezes algumas mães e algumas esposas elas acabam não entendendo muito bem qual é o papel de determinado amor do amor delas, porque eles têm muitas coisas em comum. Só que o que é diferente? Certo? O amor da mãe pelo filho, né, tem ativação também da ínsula anterior, certo? É uma região do nosso cérebro que é responsável pelo controle da dor, pela modulação da dor. Então, essa região ela está ativa ali para modular a dor e tal, muito provavelmente por causa do parto, para sustentar, para suportar a dor do parto, que está já relacionada, porque a mãe já começa a estabelecer o vínculo afetivo com a criança desde a gestação. Né? Ela começa a idealizar a criança e tal, isso já vai formando nela um circuito para sentir amor por aquela criança. Ou ódio, dependendo da característica, né, da mãe, né, se tiver alguma doença, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Você vai... Então, essa ativação da ínsula também acontece. Outra coisa que não está presente são os circuitos relacionados com o impulso sexual. Então, a ideia é que uma mãe não tem impulso sexual para um filho. Certo? Ela tem que amar, mas ela tem que amar de uma forma um pouco diferente, para não sentir isso ali. Então, no cérebro das mães, em média, né, então, na grande maioria, esse sistema não está ativo. Já entre companheiros, entre parceiros, isso acontece. Então, ele tem muitas coisas semelhantes, muitas coisas idênticas, inclusive, mas tem coisas que são diferentes também. O amor entre amigos vai ter um papel um pouco parecido com esses. Só que o amor entre amigos ele é até um pouco mais parecido com o amor romântico do que o amor maternal. Por isso que às vezes as pessoas confundem um pouco amor e amizade. Certo? É muito mais parecido, né, com relação aos amigos, né, as áreas cerebrais ativadas e tal. Né? Por isso que muitos amigos acabam em determinado momento, ou um tem essa vontade, ou os dois têm, né? Os dois acabam às vezes chegando às vias de fato de ter relações, certo? Porque é mais confuso você diferenciar isso ali. Não quer dizer que a amizade verdadeira, principalmente entre pessoas do sexo oposto, não exista. Tá? Existe sim, mas é um pouco mais complicado. É um pouco mais difícil você diferenciar uma coisa da outra. Né? Tá, então acho que o do Olavo ali eu já respondi. Tem uma pergunta que me foi feita aqui no outro Hangout, hoje até, que é do Luiz Gomes, e que ele falou, né, se o amor é como uma droga viciante, porque ele já separou tem 1 ano e 6 meses e continua sentindo a dor da separação. Sim, o amor é uma droga viciante. Né? Então, tem pesquisa mostrando isso. Por exemplo, né, tem uma pesquisa interessante mostrando o seguinte, que as pessoas que estão em abstinência de nicotina, pararam de fumar, a abstinência de nicotina é uma coisa muito forte, né? Você sente, por isso que grande parte das pessoas elas acabam parando de fumar, na semana seguinte já voltaram de novo, na semana seguinte pararam de novo, na outra já voltaram. É muito difícil você vencer essa dependência.
Mas o que eles viram, por que que acontece isso, né? E por que que hoje em dia está ficando cada vez mais fácil você vencer? Porque quando a pessoa está em abstinência de alguma droga, quando ela parou de usar, qualquer tipo de pista social daquela droga faz com que ela ative no cérebro dela uma grande motivação para voltar a usar. Então a pessoa para de fumar, mas ela vai sair em algum lugar e vai ver um monte de gente fumando. Aquele monte de gente fumando ativa no cérebro dela toda a circuitaria da dependência e faz com que ela tenha uma vontade muito maior de fumar o primeiro cigarro de novo. E às vezes isso é que ela acontece, ela acaba voltando a fumar por causa disso. Hoje em dia, com todas essas legalizações que estão acontecendo, fica cada vez mais difícil você encontrar pessoas fumando em qualquer lugar. Consequentemente, é um pouco mais fácil você parar de fumar. Certo? Ainda é difícil, mas é mais fácil e tende a ficar cada vez mais fácil, né, por causa dessas proibições que são fundamentais. Né? Inclusive, deveria acontecer isso com a cerveja também. Mas, enfim. O álcool, né? Então, o que eles identificaram já? Uma pesquisa de 2012, foi publicada ano passado na PLOS-ONE, foi o seguinte: a pessoa que parou de fumar, mas ela está em um relacionamento amoroso intenso, né, naquelas primeiras fases ali, tanto da luxúria quanto do amor romântico, ela tem uma menor chance de cair, de perder a batalha contra a abstinência. Por quê? Porque a pista do cigarro, né, aquela pista social, quando a pessoa para de fumar e aquilo vai ativar nela aquele monte de vontade, porque ela está vendo as pessoas fumando, fica mais atenuada, fica menos forte. Consequentemente, você tem uma menor motivação para voltar a fumar. Por que isso acontece? Porque, de alguma forma, a sua paixão ela compensa aquela sua dependência pela droga e faz com que você tenha, consequentemente, uma síndrome de abstinência mais branda. Tá? Isso é pesquisa de 2012, julho do ano passado, na PLOS-ONE. Então, a gente já está vendo as implicações, inclusive práticas, né, da ciência do amor, para resolver, para melhorar de fato a qualidade de vida dos indivíduos. Saindo um pouco daquela visão filosófica e tal, indo para a ciência, a gente consegue saber que o amor tem propriedades curativas, inclusive. Né? Mas... Então a gente já sabe, né, por essa e outras experiências, que o amor ele tem essa função, ele funciona muito, muito como uma dependência química. E como toda dependência química, né, às vezes você para de fumar e durante 30 anos você ainda tem a vontade de fumar. Só que o pior, a abstinência pior, a síndrome de abstinência mais forte, ela acontece durante pouco tempo. 1 semana, 2 semanas, chega um mês. Depois você vai cada vez menos tendo essa vontade. Mas, de fato, você nunca é totalmente desligado daquele vício. Porque o circuito da recompensa ele forma com uma coisa assim muito forte no seu cérebro, praticamente indeletável. Então, por isso que a pessoa até a AA e tal, é sempre em tratamento. Ele está em tratamento para dependência química. Porque a qualquer pista, a qualquer momento, pode ter uma recaída e aciona tudo de novo. Certo? E continua tudo aquela bola de novo, aquela bola de neve de novo, porque o seu cérebro registrou aquilo para sempre, tá? O amor ele acontece da mesma forma. Então, quando você rompe um relacionamento, você tem a abstinência de uma relação, que ela vai durar ali 1 semana, às vezes 1 mês, que é aquele período igual na síndrome de abstinência da droga, que você quer a droga, no amor você também, acabou a relação, mas você quer a pessoa, porque quer a pessoa. Aí fica aquele momento, né, de você mandar carta, carta ninguém mais manda hoje em dia, mas mandar e-mail, mandar negócio no Facebook, mandar mensagem em celular, mandar não sei o que lá, então fica aquela enrolação durante aquele período inicial. Passou aquele período inicial, né, você tem que entender isso aí, né? Assim como toda síndrome de abstinência, ela parece que vai durar para sempre, mas ela não dura para sempre. Ela dura até um período pequeno, forte, né? Então você tem que decidir se vale a pena vencer aquele período de força muito grande e partir para uma outra, tá? Ou se você vai ceder mesmo aquela abstinência e voltar para a pessoa, né? E lembrando que se você rompeu com aquela pessoa, algum problema tinha. Ninguém rompe por nada. Né? Então tem que pensar isso. Né?
Essa história de ficar voltando, rompendo e voltando, rompendo e voltando, rompendo e voltando, rompendo e voltando, não sei se isso é uma boa coisa, né? Mas enfim. Na realidade não é, né? Cientificamente a gente sabe até que não é. Mas cada um faz o que bem quiser. Então, então de uma certa forma, você vai sim passar por essa abstinência e pode sentir, inclusive, esse reflexo 1 ano e meio depois. Igual o Luiz aqui está nos falando. Né? Mas isso tende a ser enfraquecido e principalmente aquela ideia popular que tem que um amor se cura com o outro, ela faz sentido, né? Se você acaba se envolvendo em outra relação, fica mais fácil você se livrar daquele fantasma da paixão anterior. Né? E isso acaba acontecendo. Certo? Bom, vamos ver aqui. Não tem mais perguntas? Eu não recebi nenhuma. Agora atualizou aqui tudo. Não, é, a questão do ciúme, né? Tem gente que tem o amor como desculpa e o ciúme vem a ser exagerado. Tem a ver? Então, o amor, ele é. O ciúme é um processo um pouco diferente. Ele é necessário para você manter a relação, porque você tendo ciúme de alguém, você fica vigiando aquela pessoa, você fica monitorando aquela pessoa, e isso faz com que você tende a melhorar cada vez mais. Porque tem isso também. Né? Apesar de ser uma ideia pouco romântica, mas o que a ciência nos mostra é que o amor é um negócio. É um negócio. Como todo negócio, se você não sabe, não sabe administrar bem ele, certo? Calibrar quando for necessário algumas coisas, sempre se atualizar de alguma forma, você pode acabar perdendo para a concorrência. Se é que está me entendendo. Né? Então, isso vai acontecer nas relações também. Então, o amor, ele serve, o ciúme, ele serve como uma forma de você rever a sua própria prática constantemente, para você ser melhor do que os outros concorrentes e manter aquela pessoa cada vez mais próxima de você. Então, você tem que ter essa percepção de perigo, de que a relação pode acabar, de que você pode perder aquela pessoa para uma outra pessoa. Né? Agora, tem indivíduos que têm isso de uma forma exacerbada e até doentia. Existem alguns tipos de ciúme. Né? Existe o ciúme normal, que é esse de você perceber o perigo e tentar usar aquilo ali como uma forma de você melhorar enquanto indivíduo, enquanto membro daquela relação que você estabeleceu. E existe o ciúme coercivo. Né? Que é aquele que você não melhora, você quer isolar a outra pessoa. E daí vai depender do grau de comprometimento, inclusive, dos indivíduos. Tem até um tipo de transtorno psiquiátrico para isso, que é um transtorno delirante do tipo ciumento. Até eu lembro no tempo de faculdade, olha só, no tempo de faculdade. Falando assim, parece que até muito tempo atrás, não. Uns 5 anos atrás, quando eu estava tendo aula de psicopatologia, eu lembro disso muito porque eu acabo passando essa informação para os meus alunos quando eu dou aula. Inclusive, essa semana agora eu falei sobre esse tema. Então, que uma professora contou um caso, né, de um cara que ele tinha o transtorno delirante do tipo ciumento, faz parte de uns transtornos psicóticos, certo? É grave o negócio. Mas tinha um cara que cada vez que a mulher dele ia no banheiro, né, defecar, então ele não permitia que ela desse a descarga. Por quê? Porque ele tinha que entrar no banheiro com as fezes ainda no vaso sanitário. Ele tinha um pedacinho de pau, ele revirava as fezes dela. Por quê? Olha a ideia, né, que ele tinha. Né? Ele tinha a ideia de que a mulher recebia bilhetes de um admirador secreto, ou de um admirador qualquer,
ela recebendo aquele bilhete, temendo esconder e ele achar, ela engolia esse bilhete. E a ideia dele é que aquele bilhete ia sair nas fezes dela e que ele ia desmascarar ela, futicando o cocô para pegar aquele bilhete que na cabeça dele, mesmo que existisse, estaria inteiro e ele conseguiria ler. E identificar, inclusive, quem era a pessoa. Então isso a gente já vai saber. É um comprometimento mesmo, é doentio, certo? Mas é um caso relativamente extremo, porque tem piores, mas é um caso relativamente extremo do ciúme, né? Quando ele passa a ser uma coisa disfuncional, uma coisa patológica. Inclusive numa relação com uma pessoa que aparenta sinais, porque isso já é uma doença que a pessoa ela já tem. Né? Então, quando ela começa a aparentar sinais de um ciúme muito coercivo, de um ciúme doentio, alguma coisa assim, a estratégia, a orientação, né, que a gente dá para a pessoa é que rompa aquela relação, porque o negócio não vai ser bom, tá? Ele vai acabar piorando cada vez mais, certo? Então, porque no ciúme na relação ele acaba evoluindo um pouco gradativamente. A pessoa que é muito ciumenta, ela começa sendo muito ciumenta, mas na próxima vez, daqui a um tempo, se a outra pessoa aceita aquilo ali, ela vai sendo mais ciumenta, mais ciumenta, mais ciumenta e mais ciumenta. Aquilo vai virando uma bola de neve. Né? Então, como qualquer doença, se você corta ela pela raiz, fica mais fácil. Se você tem um câncer e deixa aquele câncer se alastrar no seu corpo, fica muito mais difícil você curar ele. Provavelmente você vai morrer. Da mesma forma, se você tem um câncer e trata ele logo na metade, ou logo no início, você tem uma maior chance de sobreviver e ter uma melhor qualidade de vida. Esse tipo de ciúme ele funciona como um câncer no relacionamento. Se você tratar, se você eliminar ele logo no começo, você resolve a situação. Se você deixar aquilo virar uma bola de neve, vai piorando. Isso, apesar do ciúme, né, até do ciúme doentio mesmo ser uma característica mais masculina, ela aparece, tem uma motivação maior para aparecer em homens. Os homens têm mais esse ciúme coercivo. Né? O ciúme da mulher ele é um pouco diferente, apesar de que também é ciumento, mas também acontece em mulheres que têm um ciúme bem patológico. Tá? Então também precisa ficar observando essa questão. Certo? Vamos ver aqui outra pergunta. Então, o Júlio perguntou, fez uma pergunta ali sobre o tratamento experimental com ocitocina em autistas. Tá para vir, né? Tá para vir uma coisa chamada farmacogenética. Já existe, na verdade, né? Que são medicamentos que vão ter a propriedade química específica para alterar o código genético de algum grupo de célula que esteja funcionando de uma forma inadequada. Para isso, você primeiro tem que identificar quais são essas células disfuncionais. Isso a gente já sabe até com uma certa propriedade, no caso do autismo. Não tudo, é claro que ainda tem mais pesquisa para fazer, mas já tem uma noção mais ou menos de onde estão as disfunções dele. E você consegue desenvolver medicamentos para alterar o código genético daquelas células, fazer com que elas passem a produzir mais determinada substância ou mais receptores para aquela substância. Já existem alguns medicamentos nesse sentido para outras doenças. No caso do autismo, ele ainda é experimental, né? Então, mas já existe sim uma linha de pesquisa voltada para a utilização de medicamentos à base de ocitocina no tratamento e até eventualmente numa cura para o autismo, que é uma doença, muitos, inclusive eu mesmo, considero como a pior doença que existe. Porque ele vai agir justamente naquilo que nos faz humanos, que é na nossa capacidade de estabelecer um vínculo com outra pessoa. O autista, dependendo do grau dele, ele vai definhando nessa capacidade, né, teoria da mente, consequentemente, empatia e compaixão. Então, essas pessoas elas acabam perdendo essencialmente aquilo que é mais fundamental no ser humano, que é essa capacidade do vínculo, e isso causa um grande sofrimento, principalmente para pai e mãe. Né? E para pessoas que estão. Porque para o autista em si, a gente não sabe ainda qual a percepção que eles têm da própria doença. Né? Mas ela causa um impacto muito grande em pessoas ao redor. Porque
É um indivíduo que você esperava poder se comunicar adequadamente e você não vai comunicar, nunca, né? Até que alguém descubra uma cura ou descubra um tratamento que nesse momento ainda não existe. Então, a linha de pesquisa com ocitocina é uma linha de pesquisa extremamente promissora. Mas, claro, é tudo aquilo, tudo em medicina, demora, né? Primeiro você tem que fazer vários experimentos com outros sujeitos do laboratório, né? Ratos e tal, depois você passa para outros animais um pouco mais complexos, depois você vai, aos poucos, em seres humanos voluntários, até chegar, de fato, ao mercado. Então, antigamente demorava mais, né? Hoje em dia eu acho que, não sei, até o final dessa década, muito provavelmente, já existe alguma coisa nesse sentido, certo? Falar um pouquinho da depressão pós-parto. Então, a depressão pós-parto, a Dani está perguntando, né? Depressão pós-parto. Ela vai acontecer, ela vai provocar algumas alterações no comportamento da mãe, que vai fazer, inclusive, com que ela seja menos responsiva à criança depois quando ela nascer. Por exemplo, a mãe com depressão pós-parto, ela não consegue identificar direito o som do choro da criança. Qualquer mãe, tá? Ela sabe. Na realidade, qualquer mulher, a mulher já nasce com, mesmo aquelas nulíparas, que são as mulheres que nunca tiveram filhos, elas já nascem com mecanismos que fazem parte da natureza feminina mesmo, para responder e para identificar diferentes sons de criança. Então ela sabe mais ou menos qual é o som de um choro de frio ou de calor demais, o choro de fome, o choro de sono, o choro de alguma outra coisa, sabe, de que fez cocô na calça, né? De alguma coisa assim. Então, de dor. Então, você consegue identificar isso aí. As mães conseguem identificar, principalmente as mães, né? Porque elas vão maturando durante a gestação, elas vão maturando circuitos no cérebro delas para responder ainda de uma forma mais refinada a esse choro. Então, a gente sabe que nas mães que têm a depressão pós-parto, elas não conseguem identificar isso direito. Então, essa é uma das bases da negligência. Por isso que a mãe, quando tem depressão pós-parto, ela acaba, muitas das crianças ela acaba morrendo por negligência e tal, ou às vezes até por violência, que ela acaba matando a criança. Mas a grande maioria das vezes é por negligência. Não deu comida, deixou num lado, deixou sem tomar banho, deixou sem fazer alguma outra coisa, e a criança acaba contraindo alguma doença e eventualmente pode morrer por causa disso. Outra coisa também é que a mãe com depressão pós-parto não sabe muito reconhecer as expressões faciais da criança. E, consequentemente, ela não sabe responder a ela de uma forma adequada. Então, a depressão pós-parto ela vai definhando funções muito importantes da mãe. E que deveriam estar muito bem desenvolvidas, muito bem aptas para responder àquela criança e fornecer uma melhor qualidade para ela. Então, por ela agir ali, ela acaba prejudicando todo esse processo. A gente sabe que a depressão pós-parto tem uma característica muito mais genética do que outras depressões. Geralmente, quem já teve na família mães, exemplos de mães com depressão pós-parto tem uma maior chance de ter também. Ela não necessariamente está relacionada com uma modificação, com uma tristeza da vida dela, né? Ela está relacionada mesmo com simplesmente aquilo mais parecido com aquilo que a gente chama de depressão endógena. A pessoa não tem nada para estar depressiva. Ela não perdeu o emprego, ela não separou de ninguém, ela não morreu ninguém na família dela, não aconteceu nada na vida dela. Ela simplesmente é depressiva, né? A depressão pós-parto ela funciona mais ou menos com isso. A pessoa simplesmente é depressiva. Mas tem um tratamento, né? Tem um tratamento adequado que é feito com medicamento, tem alguns medicamentos especiais que são utilizados, inclusive, e com psicoterapia cognitivo-comportamental, sempre, né? Já falei isso outras vezes, outras linhas de terapia não servem para nada em nenhuma outra condição, muito menos nessa condição, né? Então, é isso que acaba acontecendo. Aí tira a chance de fazer um amor sobre... O Maia falou que se abaixar, diminuir a propaganda de cerveja, tira a chance de fazer o amor sobreviver, né? Sim, muitos relacionamentos sobrevivem à base da cerveja, à base do álcool, à base do entorpecimento provocado pelas drogas. Mas aí quer dizer, né? Aí
é um pouco complicada, né? Muito provavelmente é uma relação que já não existe mais, né? Porque a bebida, né, o álcool, principalmente, né, ele faz aquilo que... Eu já tenho um vídeo aqui sobre isso, que é chamado miopia alcoólica. Então você fica um pouco torpe, você fica um pouco responsivo, você fica tem uma maior dificuldade de ver algumas características negativas na outra pessoa, até em você mesmo, e daí você vai levando a vida dessa forma. Mas cada um faz o que quer, mas é uma coisa que não vale muito a pena. Né? Ah, é claro que ele falou num tom irônico, sacar, deu pra perceber, né? Mas é só pra. Mas como que explica as pessoas que sofrem por um luto por anos por uma pessoa que eles perderam um relacionamento? Então, luto, na verdade, é igual eu falei, né? Tanto a abstinência ela vai durar para sempre. A pessoa está sempre em tratamento para dependência química. Então, você pode perder uma pessoa porque a pessoa morreu. Se a pessoa morreu, o luto é muito mais forte, porque daí não foi por uma situação ruim do relacionamento que vocês romperam. Foi porque a pessoa morreu. Então, aí fica muito mais difícil você contrapor de uma forma racional e tal, aquela sua emoção e indo eliminando ela aos poucos. Consequentemente, você vai sofrer bem mais. Já então o luto ele geralmente dura, até pode durar para a vida inteira. Você pode até se relacionar com outra pessoa, mas você sempre vai ter um pensamento, né? Sempre vai ter um fantasma daquela outra pessoa do seu lado, né? Ah, e na abstinência também, só que na abstinência é um pouco mais fácil porque o rompimento da relação foi decidido por você ou pela outra pessoa, por causa de alguma característica negativa do relacionamento. Então você sofre com aquilo ali, mas com o tempo você consegue ver que talvez você sofreria bem mais estando com aquele indivíduo. Porque aquela característica era negativa e tal, e daí você consegue ir apaziguando aquela sua abstinência, né? E fica mais fácil você recorrer a outro relacionamento, e esse outro relacionamento tem uma chance muito maior de se sobrepor àquele anterior e até apagar aquele anterior. Você pode às vezes ficar só com uma lembrança, porque a lembrança você não apaga, mas você não vai sentir aquela vontade, aquela craving, né? Aquela vontade de você de usar de novo aquela droga específica, né? E recorrer àquela pessoa em específica, tá? Aquela fissura, né? Que a gente chama. Então isso pode acontecer. Então, né, ali, né, a Sônia lá perguntou como é que a pessoa se submete a uma humilhação dessa, provavelmente falando do caso ali que eu falei das fezes, né? Sim, pois é, então, as pessoas estão, às vezes se submetem a isso o tempo inteiro, né? Então, tem cárcere privado que acontece. Às vezes, quando sai na mídia, um caso ou outro, mas tem muitas mulheres que são mantidas em regime de cárcere privado, por aí. Às vezes nem sabe, nem vizinho sabe, nem ninguém sabe. Às vezes tem um cárcere privado meio velado, que é assim, você sai para trabalhar, mas depois você tem que voltar para casa e ficar, né? Então tem várias questões que as pessoas acabam se submetendo, né? Eu não sei explicar direito por que isso acontece, né? Talvez por uma compensação financeira, muitas vezes, né? Porque a nossa história, hoje em dia a história está mudando, então a história está se contrapondo um pouco à nossa natureza, que bom, né? Então as mulheres estão começando cada vez mais a ser independentes financeiramente e não precisarem recorrer a um homem para sobreviver, mas então se recorre ao homem, assim como o homem recorre à mulher por amor, né? Então fica um pouco mais fácil nesse sentido. Mas até muito tempo atrás a história acompanhava a nossa natureza. E por isso que eu digo, né, a nossa natureza não é boa nem ruim. Esse é um exemplo da nossa natureza que é ruim, essencialmente ruim. Porque aí promove essa relação de servidão. Então a pessoa acaba se envolvendo numa relação por uma compensação financeira. É triste, né? Mas o ainda não se tem uma forma de fazer as pessoas enxergarem isso.
E principalmente fazer as pessoas mudarem essa situação, né? E dizer não, não quero mais isso aqui. E quem tem que fazer isso, né, principalmente, é justamente a mulher. Porque é a mulher que faz a seleção dos parceiros. Na grande maioria das vezes. Pode ter outros fatores aí, pode a família fazer a seleção, também acontece. Mas o homem em si, a única oportunidade do homem que tem de fazer de fato a seleção de parceiros é no estupro. Tá? E o estupro é uma característica totalmente condenável, ou ainda bem, pelo menos na nossa sociedade. Então as pessoas pensam 2, 3 vezes antes de cometer esse tipo de atrocidade. Mas é a única forma em que o homem realmente é ele que escolhe o que ele quer fazer. Certo? E que ainda tem que torcer para que a mulher não seja nenhuma lutadora de jiu-jitsu, de alguma coisa, como aconteceu geralmente esses dias aí, que o cara foi estuprar e levou uma coça. Ainda bem, né? A coça devia ser maior ainda. Certo? Mas é isso que acaba acontecendo. Então as mulheres precisam ter essa consciência de que é elas que mandam na relação, pelo menos no início, né? E exercer essa consciência dela, certo? Agora, como é que faz isso? Né? Aos poucos eu estou tentando pelo menos divulgar um pouco o conhecimento científico aqui no canal e quebrando essas ideologias idiotas que existem por aí, para que as pessoas tenham essa consciência e consigam exercê-la de uma forma adequada. Mas é um pouco complicado, não tenho tanto alcance assim. O amor platônico, e pode considerar o amor mesmo num passo de um sonho, uma admiração ideal pelo utópico. Então, o amor platônico, ele é uma... Veja, existe muita investigação mostrando que em esporte, por exemplo, quando o indivíduo, o esportista, ele se imagina, né? Isso principalmente acontece com corredores, tá? Ele se imagina correndo atleta. O sonho, de uma certa forma, faz isso também. Quando a gente sonha com alguma, o sonho geralmente ele tá aparecendo aqui que a minha conexão está apresentando problemas. Verifique sua conectividade. Alguém, por favor, no Facebook, me manda uma mensagem dizendo se está conseguindo me escutar, se está travando, se está alguma coisa. Por favor. A Sônia, alguém, o Mário, me avisa no Facebook se está dando para escutar. É. Bom, enfim, então o que que acontece? Eu acho que está certo aqui. O que que acontece? Então a imaginação, ela, nossa, deu uma coisa esquisita aqui. Nossa, eu desconectei aqui do coisa por alguma razão e agora eu voltei. Bom, diz que consta aqui que as pessoas ainda estão assistindo, então eu acho que está continuando. Ah, bom, vamos ver. Estão me avisando aqui que deu uma travada, mas agora tá direito de novo. Vamos ver, vamos ver. Então tá, então vamos continuar. É... Bom, onde é que eu estava? Perdi um pouquinho.
Então a imaginação ela tem a característica de melhorar a performance, né? Então, de uma certa forma, o amor platônico, né, não na derivação, não da origem dele, porque da origem dele seria o amor por pessoas de fato impossíveis, né? O amor platônico que a gente tem hoje em dia, que a gente reconhece hoje em dia, é o amor idealizado, é o amor não necessariamente impossível, né? Mas é um amor que não é sabido pela outra pessoa. É o amor mais ou menos Cyrano de Bergerac por Roxane, né? Que ele não tinha uma declaração formal daquilo ali, né? Ah, então, então, de uma certa forma, o amor romântico ele serve para melhorar o desempenho das pessoas. Então, ele tem essa função positiva, né? Quando você se imagina com uma pessoa, fica mais fácil você lidar com ela depois. Então, ele tem um aspecto positivo muito grande. Mas ele tem um aspecto negativo também que você pode travar naquela sua idealização. E daí fica um pouco mais complicado, tá? Mas acaba acontecendo assim. Então ele tem um aspecto positivo e negativo dele. Então, por que, que o ser humano tem uma necessidade tão grande de se envolver com outra pessoa e formar um casal? Primeiro, porque nós somos uma espécie essencialmente social. Nós dependemos das outras pessoas por uma série de coisas. Formar casal, formar pares, né, de relacionamento amoroso é só um passo além desse nosso relacionamento. Então nós formamos vínculo, temos uma facilidade muito grande de formar e desfazer vínculo com as pessoas. Essa é uma grande especialidade do ser humano. E a gente faz isso com as pessoas do sexo oposto ao nosso. Isso, inclusive, depende da orientação sexual, por exemplo, né? A pessoa, o gay ele vai se interessar por outros homens, porque o cérebro dele está responsivo aos homens. Então ele associa a beleza masculina com o prazer. A lésbica ela vai se interessar por outras mulheres. Por quê? Porque ela vai associar a beleza feminina ao prazer, né? Então a gente tem essa tendência nossa, é uma tendência muito grande de associar as características do sexo complementar ao nosso, mesmo em nível de orientação, né, complementar ao nosso, com um prazer muito grande. Tá? Então a gente tem pela natureza isso e acabamos cedendo na grande maioria a esse nosso impulso, certo? E daí formamos pares com as pessoas. Mas nós formamos pares amorosos com os indivíduos porque nós somos uma espécie essencialmente social. Aqui perguntou se a fluoxetina serve para o toque. Sim, serve para o toque. É um tipo de antidepressivo, né, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que vai servir muito bem para o tratamento do toque. Só uma pergunta que me foi feita ali. Então, naquela que eu falei da imaginação ali, o sonho ele serve como uma forma de você treinar o seu comportamento, né? Quando você está com uma situação difícil, alguma coisa assim, você geralmente sonha, não com aquela situação em específico, mas você sonha com alguma característica que envolve aquela situação. E no sonho você elabora uma resposta. Aquela resposta pode dar certo, pode dar errado, né? Então, com base naquela resposta, naquele ensaio que você faz no sonho, você consegue chegar a insights, que a gente chama, né? A ideia para resolução de problema. Então, o sonho ele é utilizado muito para resolver problema. Então, não tem significado o sonho. Sonho não significa nada. A função do sonho é você, primeiro, associar memórias, consolidar memórias de curto prazo, em longo prazo. No meio dessa consolidação de memórias, você acaba criando algumas histórias que têm a ver com o que você está passando nos dias recentes. Por quê? Porque são aquelas suas memórias recentes que estão sendo consolidadas, e daí isso cria imagens, às vezes totalmente sem sentido,
Tá? E essas imagens, quando elas fazem algum sentido, elas geralmente têm uma história e que naquela história você desempenha alguma resposta. E aquela resposta pode ser a resposta para os seus problemas que você está vivenciando no seu cotidiano. Então, daí você acaba criando insight. Então, sonho não tem interpretação, sonho não tem uma lógica. O sonho simplesmente acontece para você chegar a esses insights. Tá? Tanto o sonho ruim quanto o sonho negativo, né, que é o pesadelo. O pesadelo até é muito mais relevante para o insight criativo do que o sonho. Mas grandes histórias, grandes obras da literatura foram criadas com base numa ideia que o indivíduo teve durante o sonho. Não tem como apurar a veracidade disso aí, né? Eu posso dizer que eu escrevi o meu livro ali, o Germes do Preconceito, que está prestes a sair, tá? Escrevi o meu livro mas eu escrevi por causa de um sonho que eu tive uma vez, né? Então é um livro, né? Mas você não tem como dizer que se eu estou errado ou se eu estou certo. Mas o que a gente sabe de depoimento, né? Uma evidência anedótica e tal, por exemplo, o Drácula, né, do Bram Stoker, foi escrito porque ele teve um sonho com vampiros, né? Então ele acabou criando aquela história ali, né? Se é verdade ou não é, aí não tem como saber. Mas que o sonho tem essa função de gerar insights nas pessoas, isso ele tem. Tá. É... Então, por que a mulher continua gostando de um cara que a tratou mal no último relacionamento que tiveram? Porque as pessoas elas não têm uma dificuldade de associar uma droga com uma droga. Simples. Você pode dizer para um viciado, eu fiz um vídeo aqui sobre maconha, né? E a quantidade de insulto, de tudo, até ameaça que eu recebi naquele vídeo lá, não está no gibi, né? Tanto é que é um vídeo, modéstia à parte, é um vídeo único no YouTube Brasil, né? Ninguém falou com aquela tem o Ronaldo Laranjeira e tal, mas ele escreve em livros, né? Mas na internet, né, no YouTube, ninguém falou com aquela propriedade, porque foram muitas pesquisas que eu mostrei naquele vídeo, certo? Pesquisas extremamente recentes, pesquisa de ponta em psicologia e neurociência, mostrando todos os malefícios que existem na maconha. No entanto, as pessoas continuam idolatrando a maconha, certo? Então é um pouco difícil algumas pessoas elas têm uma dificuldade grande de mudar de opinião, tá? Isso vai acontecer no relacionamento também. A pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, mas ela tem uma dificuldade de enxergar isso ali e insiste que na verdade a pessoa é boa, né? E daí dá no que dá. Então essa talvez seja a principal explicação para isso, tá? Bom, gente, ficou 1 hora e pouco de Hangout. Eu vou, até porque tive esses problemas ali, eu não estou sabendo, as pessoas estão dizendo que às vezes está congelando a imagem, às vezes o áudio está ruim, eu não estou sabendo como é que está discorrendo isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, não tem mais perguntas aqui, não estou recebendo mais nenhuma pergunta aqui no Coisa, nem na internet. Eu vou encerrar essa segunda edição do Evidence Based Love, o Hangout, tá? Se alguém quiser, alguém tiver alguma outra dúvida, eu respondo em Facebook e tal. E talvez, quem sabe, um outro dia eu faça uma outra edição, não sei, né? Vai depender se as pessoas quiserem participar e tal, tiverem um interesse em participar. Porque, igual eu falei, isso aqui depende totalmente das perguntas que me são feitas, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um hangout de 1 hora e 10 sobre psicologia do amor, certo? Por causa até do mês do amor e tal. E que se alguém estiver assistindo e for de Joinville, na segunda-feira que vem agora, às 19h20,
eu vou fazer uma palestra chamada a Ciência do Amor Duradouro, em que eu vou explicar como é que a pessoa faz com base em evidência, que é diferente daquilo assim, o que eu fiz deu certo, então eu vou lançar um livro falando sobre a minha experiência. Não. É com base na ciência, que a ciência pode nos ajudar bastante nisso. Como é que você mantém um amor durante muito tempo. Certo? Então, eu espero que eu vou tentar filmar essa palestra, como eu sempre faço, e vou colocar no Facebook, no YouTube. Então, quem não puder comparecer, quem for de outra cidade e tal, não puder comparecer, poderá assistir através da internet. Certo? Então, a segunda-feira, geralmente acaba ali das 19 até as 20, mais ou menos. Vai acabar, aí eu venho para casa e logo coloco na internet para vocês poderem conferir. Certo? Eu vou contar também com o apoio de vocês na divulgação do vídeo, para que outras pessoas possam entrar em contato com esse tipo de conhecimento. Ok? É uma palestra gratuita. É 1 quilo de alimento, só porque é um projeto que eu faço com o Instituto, em que eu dou aula. Que eu acho justo, pelo menos, a pessoa contribuir com 1 quilo de alimento, né, para ter uma instituição que o Instituto ajuda, uma instituição de crianças. Então, vamos ver como é que vai ficar. Certo? Nessa segunda-feira agora, às 19 horas. No Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Joinville. Algumas pessoas acabam criticando sem saber, né? Falando assim, só fazer um negócio no curso de parapsicologia, quer falar de ciência. Pois eu digo que eu sou muito mais recebido, muito melhor recebido, com portas muito mais abertas no Instituto de Parapsicologia, que não teria a obrigação de fazer isso, tá? Do que na própria universidade em que eu me formei, inclusive. Eu tentei mandar essa palestra para lá, não fui sequer respondido, certo? E é aquela coisa, né? Porque vai alterar justamente na academia, que deveria prisar pela ciência. Se eu for lá falar sobre ciência, vai que os alunos descobrem que tudo que eles aprendem, uma grande maioria do que eles aprendem no curso de graduação não tem nada a ver, né? Vai que eles descobrem isso. Aí eu sou uma pessoa perigosa para ir para a universidade, né? Então, ainda bem que existem pessoas íntegras no mundo, que existem pessoas interessadas pelo conhecimento no mundo, e que essas pessoas estão dentro desse instituto de parapsicologia, onde eu dou aula, com muito orgulho, e me cedem esse espaço lá dentro para poder falar sobre uma série de temas. Então, eu tenho praticamente todas as palestras que eu fiz, com exceção de 2 que estão disponíveis aqui no meu canal, foram feitas nesse instituto, tá? Gratuitamente. Então, para vocês verem como é que funciona, né, no Brasil, né? Isso é o apoio que existe dentro da academia, dentro da universidade, né, para se falar de ciência. Zero. Né? Enfim, então era isso, gente. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando até o final. E um grande abraço para todo mundo. Quem gostou pode se inscrever no canal, pode se inscrever lá na página do meu canal no Facebook, que é o Thales Coutinho Vlog/blog. Porque às vezes eu também escrevo alguns textos e eu divulgo lá. Então fica mais fácil de receber esse material. Ok? Muito obrigado novamente e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!